Meus irmãos, graça e paz. Hoje vamos estudar a nossa 12ª lição da nossa revista de jovem desse trimestre, que tem como título Venha Depressa. Quando o apóstolo Paulo escreve sua última carta, seu último livro, endereçada ao seu jovem cooperador, ao seu filho na fé, Timóteo. O apóstolo Paulo estava preso na prisão romana e chegando ao fim dos seus dias. E ele escreve essa última carta, segunda epístola a Timóteo, pedindo que Timóteo, na medida do possível, fosse ter depressa com ele. Nós estamos estudando nesse trimestre, é bom lembrar, as cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo, e nós vamos fechar nossa próxima lição, nossa 13ª lição, sobre o livro de Tito, cartas pastorais, escrita pelo apóstolo Paulo. O nosso textuário está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Resumo da nossa lição: de uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado e esperando por sua execução, Paulo escreveu a Timóteo e apelou para vê-lo depressa. O apóstolo estava possivelmente acorrentado, numa prisão solitária, e já prevendo que seus últimos dias estavam chegando. Ele escreve pedindo que Timóteo fosse ter depressa com ele. Timóteo estava em Éfeso, na Ásia Menor, e Paulo estava preso em Roma, a capital do Império Romano. E o apóstolo pede que Timóteo leve sua capa, passasse em Troade para pegar sua capa, já visto que o inverno estava chegando, e que Timóteo não esquecesse também de levar seus livros e seus pergaminhos. Mesmo nos últimos dias de vida do apóstolo, ele nos deixa uma lição. Quando ele escreve a Timóteo: traz os meus livros e os meus pergaminhos. Os objetivos desta nossa lição: mostrar a importância da pregação da palavra segundo Paulo, explicar a declaração de Paulo diante da iminência da morte e conhecer o desfecho da vida do apóstolo Paulo. Na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, ele diz a Timóteo: ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, ou seja, continue pregando a mensagem da salvação, independente das circunstâncias, e cumpre o teu ministério, cumpre sua responsabilidade da melhor maneira possível. O nosso texto bíblico está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1º ao 9. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. E pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências,
desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu mistério, e teu ministério, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Procura vir ter comigo depressa. A solidão, na masmorra, na prisão, quando os amigos haviam abandonado, deixado, em virtude até da própria perseguição imposta ali pelo imperador romano Nero, o apóstolo se vê nesta situação no fim dos seus dias. Mas nós vemos Paulo instruindo a Timóteo para que ele seja firme, sóbrio, que ele sofra as aflições como um bom soldado de Cristo. Em outra parte, ele vai dizer que ninguém que se alistou olha para trás, ou seja, se embaraça com os negócios desta vida. Então, como bom soldado de Cristo, nós devemos olhar para o que Paulo escreveu, para o que Paulo ensinou, instruiu, mesmo em um momento complicadíssimo da sua vida. Ele tem muito a nos ensinar. No ano 67 da era cristã, o imperador Nero, um dos mais sanguinários imperadores romanos, que ordenou a execução da própria mãe, ele havia desencadeado uma terrível perseguição aos cristãos, a quem ele atribuiu a autoria do incêndio ocorrido em Roma no ano de 64. Nero colocou fogo em Roma e acusou os cristãos. Então foi uma verdadeira guerra de sangue, cristãos sendo massacrados, mortos de maneira brutais pelos soldados, pelo exército romano. As prisões e os martírios se multiplicavam por todo o império. Roma era uma cidade espetáculo com tantas atrocidades praticadas contra os cristãos. Corpos de cristãos atados em postes ardiam em chamas, por amor do Evangelho, por amor de Cristo. Não negaram a sua fé. E o apóstolo Paulo foi acusado como um daqueles que tem encabeçado, que tenha liderado esse incêndio na cidade romana. Nero, com sua fúria satânica contra o cristianismo, contra os cristãos, atou fogo na cidade e acusou os cristãos. A perseguição era terrível, terrível contra o povo de Deus. Ali, a fé dos irmãos foram testados, provados. Hoje, por qualquer coisa, se abandona, não aguento mais, é muito difícil. Difícil foi o que nossos irmãos passaram por amor do Evangelho, mas não negaram a sua fé. Então, quando olhamos para os ensinamentos pastorais, doutrinas
que o apóstolo Paulo escreveu, nos ensinando. Temos muito o que aprender, o que meditar, o que refletir a respeito do cristianismo que vivemos hoje. Por qualquer coisa, abandonam a fé. Não tenho forças, é muito difícil, não dá para suportar. Mas nossos irmãos pagaram com sangue, mas não negaram a sua fé. Então o apóstolo Paulo foi uma das vítimas do imperador Nero, de uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado e esperando por sua execução. Ele escreve a Timóteo, apelando para que Timóteo fosse vê-lo o quanto antes. Então vamos refletir um pouco sobre esse momento crucial da vida do apóstolo Paulo, onde ele vai dizer no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, estou acabando a carreira, guardei a minha fé. Timóteo precisava ser encorajado, fortalecido, porque Paulo estava partindo e a perseguição continuava. Então, era necessário que a igreja, os irmãos e Timóteo, ali na liderança da igreja de Éfeso, mantivesse firme, ensinando a sã doutrina, custasse o que custasse. Ele precisava ser incisivo na pregação das palavras de Deus. E a história vai dizer que Timóteo também tenha sido martirizado na defesa do Evangelho de Cristo. Nosso primeiro tópico: pregue a palavra, a consciência da missão de Deus. Pregar a palavra, consciente de que a missão precisava prosseguir, o apóstolo Paulo não dedicou o texto em primeiro plano para a exposição das suas preocupações individuais. A segunda carta a Timóteo, ela é repleta de apelos, incentivos e orientações para que Timóteo, o ministro do Senhor, continuasse servindo no serviço da pregação e defesa do Evangelho. Capítulo 1 de 2 Timóteo, 4, versículo 1, está escrito: conjuro-te por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes, pregue em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Ensina, corrija, repreenda, exorte, se for necessário, mas pregue a palavra de Deus. Um apelo, uma incumbência missional atribuída a Timóteo. Pregue a sã doutrina. O método missional de Paulo sempre esteve pautado na ordem imperativa de Cristo, que é a pregação. Marcos capítulo 16, versículo 15. Atos capítulo 1, versículo 8. Ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Ser cheio do Espírito Santo para ser testemunhas até os confins da terra. Então, a missão de Deus, passada à igreja, é pregar o Evangelho da salvação, independente das circunstâncias. A igreja hoje pode sim desenvolver outras ações de evangelismo no seu dia a dia, seja de cunho social, de cunho cultural, mas nenhuma delas pode substituir a missão precípua, que é a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo, que é fruto de constante busca, investimento na oração, na consagração, no poder de Deus, para que o Evangelho de Cristo seja
frutífero, para que possamos dar fruto para o reino de Deus. Qualquer proposta missional que não considere o valor da pregação do Evangelho em primeiro plano não tem respaldo bíblico. Somente a pregação da palavra de Deus gera fé salvífica. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Então, mesmo na prisão, mesmo acorrentado, mesmo condenado, o apóstolo Paulo tinha a preocupação de que o Evangelho de Cristo seguisse avançando, alcançando vidas. E ele escreve essa última carta, pedindo que seu filho na fé, Timóteo, fosse ter com ele o quanto antes. Paulo já sabia que seus últimos dias estavam chegando, né? Paulo sempre enfatizou a essencialidade da pregação poderosa do autêntico Evangelho. Ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, né? A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O apóstolo adverte a Timóteo para que pregasse a palavra em tempo e fora de tempo, sendo perseverante na exposição da correta doutrina, né? O jovem pastor deveria preservar a essência da verdade revelada a despeito dos desejos dos ouvintes, ou seja, pregue a sã doutrina, goste ou não, acreditem ou não, aceite ou não, pregue a sã doutrina. Não é que nem hoje que as pregações são condicionadas ao público. E muitos pregadores hoje não pregam a palavra de Deus, a palavra genuína de salvação, de arrebatamento, de correção. São pregações, mensagens que não confrontam. Paulo instrui Timóteo: pregue a sã doutrina, repreenda, corrige, exorte, se for necessário, mas pregue a sã doutrina. Esta era uma advertência essencial. O apóstolo já previa tempos em que multidões iriam rejeitar a sã doutrina. A ortodoxia, a doutrina central, pura. Paulo já previa que tempos como esse que estamos vivendo iriam chegar, preferindo mensagens que tivessem de acordo com os seus desejos pecaminosos. Então, Paulo diz a Timóteo: ensina a sã doutrina. Muitos andam ensinando fábulas, filosofias que de nada o edifica. Mas a palavra de Deus, ela confronta, ela corrige e ela mostra ao pecador que ele precisa se arrepender, senão o destino é o inferno, Paulo estava desenhando profeticamente o quadro que nós vivemos hoje. Cresce o número de doutores que torcem as Escrituras a partir de suas concepções, a fim de amoldar os seus ensinos aos desejos dos seus ouvintes. Em tais igrejas, nada mais é pecado. Relativizou a palavra de Deus. Relativizou a palavra de Deus. Venha como está. Você não precisa ser mudado. Jesus é amor. Jesus te aceita como você está. Sim, Jesus aceita o pecador, mas ele precisa nascer de novo. E o nascer de novo é uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Jesus, conversando com Nicodemos no evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, Jesus diz: olha, Nicodemos, se tu não nascer de novo, se não nascer de novo da água e do Espírito, uma mudança interior,
e vai refletindo no exterior, não pode entrar no reino de Deus. Então, se você está assistindo este vídeo, não se engane. Não é de qualquer maneira que vamos entrar no reino de Deus. Tem que ser santo. Tem que ser puro. A noiva de Cristo não é uma noiva manchada. Tem que ser limpa, tem que ser santa. Então não é de qualquer maneira, não se engane. A palavra de Deus, ela não se relativiza. Ela não muda. Ela é a verdade absoluta. Então não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Não vá por essas fábulas, como diz Paulo, por esses ensinos facilitadores, inclusivos, que pode se viver de qualquer maneira achando que está tudo bem. O mundo está um caos, os valores estão invertidos, mas a palavra de Deus, ela não se relativiza. E se você é cristão, você tem que ter a Bíblia como um único manual de regra, de fé, de conduta, de prática. E o que a palavra de Deus, a Bíblia, que é o manual do cristão, condena, tem que ser rejeitado. Se a Bíblia condena, não pratique. Abandone essas práticas. Não existe meio termo. Jesus é o caminho. Aquela mulher que foi pega no ato de adultério, quando Jesus disse aos seus acusadores que não tem pecado, atire a primeira pedra, e isso levou eles a olharem para dentro deles e viram que eram tão pecaminosos quanto a moça. Foram embora, aí Jesus disse: mulher, onde estão teus acusadores? Ela disse: não sei, Senhor. Foram embora. Aí Jesus disse: nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Então Jesus perdoou aquela moça, mas deu uma advertência: não volte a praticar aquilo que você praticava. Vais e não peques mais. Entende? Então, olhe para Cristo. Não viva de qualquer maneira. Não se engane. Não viva no engano. A palavra de Deus, ela é a verdade e ela não é relativa. Ela não é relativa. Então, se relativizou hoje tudo, o ensino da palavra de Deus. Por isso nós vemos igrejas doentes, um povo doente, porque querem facilidade, querem viver como o mundo. Olha o que Paulo diz. Paulo estava preso nos seus últimos dias. Ele diz a Timóteo: ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Ser cristão passa por provações, por aflições, fazem a obra do evangelista, ou seja, continua pregando. Cumpre o teu ministério, não abandone, vai em frente, permanece firme. Né? Então, sempre que se rejeita esse ou aquele trecho da Bíblia, forçando interpretações que se ajustem aos nossos próprios desejos, opera-se um mortal desvio da verdade, culminando em apostasia. Desvio doutrinário. Desvio doutrinário. Né? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra, mantenha-se firme nisto. Né? Mantenha-se firme nisto, quer isto seja, quer não seja conveniente para você ou para seu ouvinte. Pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Corrija com tal sentimento eficaz. Seja um
para trazer alguns, ao menos, a uma confissão ou a simples convicção do pecado, mas insista, tenha oportunidade, pregue. Fale do amor de Jesus. Fale do amor de Jesus. Repreenda, né? Censure claramente aqueles que estão no erro. Exorte, encoraje, quer dizer, advogue, admoeste a todos. Esta ordem e instruções deve ser executada com toda a longanimidade e doutrina, mas não deixe de fazer, não deixe de pregar, não deixe de ensinar, né? Combati o bom combate. Por muito tempo, Paulo teve a expectativa de que Cristo voltaria nos seus dias, e esse deve ser o anseio, a esperança de todo cristão. Jesus está às portas, que Jesus pode vir a qualquer momento, tanto para buscar a sua igreja, como para buscar cada um de nós individualmente. Nós não sabemos o dia nem a hora da nossa partida, né? Então, Paulo tinha a expectativa de que Jesus viria no seu tempo, né? E, contudo, ao longo da jornada, ele foi entendendo que não era nos seus dias que Jesus viria. E isso está explícito na referência que ele fez ao recebimento da coroa da justiça, a recompensa que ele esperava receber do justo juiz naquele dia, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, né? Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele indica claramente que o seu enfático propósito para o encorajamento e as recomendações transmitidas ao seu fiel cooperador Timóteo era mesmo passar-lhe o cajado, a tocha ministerial. Paulo tinha plena consciência da iminência da sua morte. Ele diz: cumpre o teu ministério, Timóteo. Cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo foi um líder extraordinário, além de cumprir o seu ministério sobre formar outros líderes, já no final da vida, teve a tranquilidade de comissionar seus auxiliares, especialmente Timóteo, a dar prosseguimento na obra de pregação do Evangelho. Ele havia combatido, como ele diz no capítulo 4, versículo 6, combati o bom combate. Ou seja, enfrentei oposições de todos os lados, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, quando ele vem discorrer tanta coisa que ele passou por amor do Evangelho, né? Fortes resistências ao seu ministério, perseguições de todos os lados. Combati o bom combate. Estou terminando, concluindo minha carreira aqui, minha caminhada aqui, meus passos aqui. Mas guardei a fé, né? Mas o apóstolo permaneceu firme e concluiu a sua carreira sem perder a sua esperança, a sua fé em Cristo. Desde o momento, está registrado ali em Atos capítulo 9, quando ele teve aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco, o apóstolo foi transformado pelo poder de Deus, né? Oferecido como libação, sua vida estava sendo oferecida como libação, aspersão de sacrifício, uma demonstração concreta de sua entrega pessoal à causa do Evangelho de Cristo, de seu amor sacrificial pelos seus filhos espirituais na fé. Ou seja, estou sendo oferecido como aspersão. Tem a ideia do que acontecia no Antigo Testamento com o sacrifício dos animais, o sangue derramado no altar. Então, tem essa ideia, esse sentido. Estou sendo já oferecido, estou sendo entregue à morte por amor do Evangelho de Cristo.
combati o bom combate, terminei a carreira, mas mantive-me firme. E ele instrui seus cooperadores para serem seus imitadores, como ele era imitador de Cristo, né? O que isso significa? Que Paulo não reteve sua vida para si mesmo em momento algum, mas se deixou gastar completamente para alcançar muitas almas para Cristo. O resultado do seu trabalho alcançaria milhões de pessoas em todas as eras da igreja através das suas cartas, né? Quase 2000 anos depois, continuamos sendo edificados por seu exemplo e suas palavras. Assim como Paulo, milhares de cristãos têm sido martirizados ao longo da história da igreja. Muitos estão sob forte perseguição por causa da fé em Cristo. Oremos, continuemos orando por cada um dos nossos irmãos neste globo. Continuamos orando pelo nosso país, pela nossa nação, né, para que continuemos tendo liberdade religiosa. O cerco está se estreitando, mas ainda temos liberdade de pegar nossa Bíblia, de falar a verdade. Ainda temos esse privilégio, mas em muitos lugares, em muitos países, ter um pedacinho da Bíblia Sagrada é motivo de condenação, de execução, de martírio. Valorize a palavra de Deus, porque um dia você pode sentir falta dela. Valorize a palavra de Deus. Finalizando a nossa lição, o desfecho de Paulo. Paulo se encaminha para o final da sua carta, fazendo um forte apelo ao seu jovem e fiel cooperador Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, antes do inverno. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 21. Paulo também menciona a necessidade de que Timóteo passasse em Troade e pegasse a sua capa que ele havia deixado ali e que também não se esquecesse dos seus livros, dos seus pergaminhos. O inverno estava chegando, o apóstolo estava preso na prisão romana, né? E ele orienta Timóteo para que ele leve a sua capa, os seus pergaminhos e os seus livros. Não se sabe se Timóteo chegou a Roma a tempo de rever Paulo e entregar-lhe suas encomendas. Historiadores clássicos, como Eusébio de Cesareia, resistem que Paulo foi martirizado pelo ímpio imperador romano Nero, ainda no ano de 67. Haja vista que no ano de 68, o ímpio imperador Nero se suicidou em junho de 68 depois de Cristo, né? Então, Paulo também passou por várias decepções nesses últimos dias da sua vida. Ele também experimentou decepções com seus liderados. O final da vida do apóstolo não foi muito animador no que diz respeito à assistência dos seus companheiros. Ele cita uma pessoa chamada Demas, que estava entre seus colaboradores por ocasião ali da sua primeira viagem, prisão em Roma, ao lado de Lucas, está lá registrado em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Talvez a intensidade das últimas perseguições o tivesse feito desanimar, como Paulo vai dizer, amando o presente século. A perseguição ferrenha ali fez com que Demas retrocedesse, desse um passo atrás e abandonasse Paulo naquele momento crucial, né? Outros cooperadores certamente se deslocaram a serviço da obra, como ele vai citar uma pessoa chamada Crescente e o próprio Tito, né? Está lá em capítulo 4, versículo 10. O próprio Tito, que Paulo enviou a Éfeso, provavelmente para substituir Timóteo, enquanto Timóteo estava se dirigindo a Roma para encontrar-se com Paulo. De qualquer sorte, por ocasião da primeira defesa,
a audiência preliminar do apóstolo, a qual ele foi submetido, está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, todos haviam desamparado o apóstolo, provavelmente temerosos também, diante da implacável e crueldade e perseguição de Nero contra os cristãos, né? Apesar de se sentir abandonado por seus companheiros, o apóstolo estava firme na fé e propósito, porque nunca se sentiu só em relação a quem servia. Ele sabia a quem ele servia, né? O Senhor Jesus Cristo estava com ele. Jesus o havia assistido, fortalecido e livrado da boca do leão, como ele vai usar essa analogia, né? Jesus havia fortalecido para manter-se firme, dando testemunho do Evangelho de Cristo. O mesmo Senhor o livraria de toda a obra má e o guardaria para o seu reino celestial. A morte não seria o fim. O céu estava esperando o apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Enfrentei oposições, obstáculos, prisões, cadeias, naufrágios, inimigos de dentro, inimigos de fora, mas guardei a fé. Então, o que aprendemos com Paulo é, independente das circunstâncias, não negue a sua fé, porque a coroa da justiça está preparada para aqueles que permanecem fiéis. Amém? Deus abençoe.